Fala comigo, eu espero que você esteja muito bem. Meu nome é Johnny Moreira, eu sou estrategista e a minha especialidade é fazer com que bons profissionais atraiam pessoas realmente interessadas em comprar os seus serviços. E hoje eu quero falar um pouco sobre a necessidade de construir uma presença no digital que aconteça em múltiplos canais. E aí eu vou dar o início nesse raciocínio explicando algo que aconteceu comigo essa semana. Eu estava querendo ver alguns conteúdos sobre churrasco, porque eu gosto muito de churrasco, mas não sou aquele churrasqueiro. Eu sei fazer o básico, mas aí me deu vontade de aprender mais, de realmente me tornar uma pessoa mais qualificada quando o assunto é churrasco. E aí aconteceu uma situação interessante. Eu não vou citar nome, mas tem uma moça que ela produz alguns conteúdos muito relevantes no Instagram. E ali eu sempre acompanho, são dicas e tal, aprendo muito, inclusive, tudo de muita qualidade. Mas aí quando eu quis realmente aprender sobre esse assunto, churrasco, eu não fui no Instagram, eu fui no YouTube. E aí quando eu cheguei no YouTube, eu percebi que ela não tinha, o canal ali com aulas, enfim. Eu pesquisei, apareceram outras pessoas e eu consumi o conteúdo dessas pessoas. E aí o grande ponto é, um vídeo que eu vi, muito bom inclusive, era de um cara aleatório, que nada tem muito a ver com churrasco, mas ele explicou algumas coisas bem legais e ok. Um outro é de um senhor, que aí sim, todo o conteúdo dele é focado nisso. E aí eu fiquei ali uns 20, 25 minutos assistindo um único vídeo dele, onde durante o vídeo ele fez a venda, estava fazendo a venda de um curso. Eu quase comprei, eu posso até dizer que eu ainda não comprei, porque logo menos eu acredito que eu seja um desses alunos. E aí, onde eu estou querendo chegar? Se essa moça, que já produz muito bem lá no Instagram, estivesse também no YouTube, talvez depois de muito tempo só consumindo o conteúdo dela de forma gratuita, essa semana seria o momento que eu compraria o produto dela. Quando realmente me acendeu essa vontade de quero aprender mais sobre X assunto, preciso resolver tal situação. Não estou falando que eu nunca vou comprar, inclusive eu vou dar uma olhada, enfim. Mas o assunto aqui é sobre a necessidade de estar em mais de uma rede social, seja ela Instagram, YouTube, TikTok, por que não? E como isso pode te auxiliar nas suas vendas. Principalmente se nós estivermos falando de vendas de alto ticket. Eu vou te falar o que eu penso, qual que é o meu pensamento em relação ao funcionamento de cada uma dessas redes. O primeiro ponto, quando a gente fala de Instagram e TikTok, por mais que sejam algoritmos diferentes, eu ainda acredito que tem muito a ver. Nós estamos falando de puro entretenimento, ok? Por entretenimento. Ninguém acorda um determinado dia pensando, vou entrar no Instagram para poder comprar tal coisa. Vou entrar no TikTok para poder aprender tal coisa. Apesar que o mecanismo de pesquisa do TikTok ele já é muito melhor do que o do Instagram, mas normalmente não é assim que acontece. Quando as pessoas querem aprender algo, normalmente elas vêm para onde? Para cá, para o YouTube. Mas qual que é o grande ponto? Essas outras redes, elas são redes onde a gente consegue ficar de tempos em tempos chamando a atenção dos possíveis interessados nos nossos produtos. Porque a produção, primeiro, ela é muito mais fácil, isso aí não tem comparação. É muito mais fácil produzir alguns vídeos pro Instagram ou TikTok do que produzir um vídeo só aqui no YouTube. E isso por vários motivos, Nas outras redes a gente está falando de conteúdos mais rasos, ali 30 segundos, 1 minuto, 1 minuto e meio. Muitas vezes as pessoas sequer precisam ter um vasto repertório para poder gravar, qualquer um chega e faz. YouTube não. YouTube para você fazer isso que eu estou fazendo aqui agora, dar um play na câmera aqui e ficar abordando o assunto, estendendo algum pensamento específico, já não é qualquer pessoa que faz. Mas qual que é o grande ponto? Como lá é mais fácil de produzir, é mais fácil, é mais tranquilo de você ficar conhecido. E quando eu falo conhecido, não vamos entrar nesse mérito de ficar famoso. Não, conhecido para quem interessa, para quem possivelmente em algum momento vai se tornar o seu cliente, ok?
E aí, trazer essas pessoas lá do Instagram, o TikTok que seja, para um YouTube pode fazer muito sentido. E é exatamente por isso que eu estou focando mais aqui no meu canal, porque até o momento eu vendo exclusivamente pelo Instagram. Todas as minhas vendas acontecem de lá, com um funil específico, e funciona muito bem. Mas aí eu comecei a refletir, cara, o lead que vem do YouTube, ele tende a ser extremamente qualificado quando comparado ao que vem do Instagram. Então por que eu também não tô lá? Sendo que lá eu consigo produzir um nível de conteúdo que ele demonstra muito mais o quanto eu sei do assunto do que aqui. A minha briga desse outro lado ela é muito maior, né? Que é essa briga de chamar a atenção, enfim, algo que vocês estão cansados de saber que é sim necessário de N formas. E aí a partir disso eu comecei a refletir sobre o comportamento do usuário, o nosso comportamento. Então, quando você começa a pensar na internet como uma fonte de atração de leads qualificados, é muito importante que você minimamente esteja disposto a trabalhar no Instagram, que hoje é a principal, né? Isso é um fato também, é a principal rede quando se fala de colocar um negócio ali para expansão, mas também tem uma boa vontade de estar aqui no YouTube, porque o YouTube ele tem um poder gigantesco de fazer o seu negócio perdurar, porque tem uma grande diferença também. O conteúdo que se faz aqui, ele continua performando e funcionando quase que para sempre. Muitas vezes um vídeo ele não performa de primeira e aí dá um boom. Às vezes um assunto que você falou, ele entrou em alta e dá um boom e aquilo alimenta todo o seu canal. Sendo que nas outras redes a gente tem que produzir continuamente. Sempre, 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 sempre. Então isso é só um dos vários motivos. Mas a ideia principal é utilizar essas outras redes como uma captação para poder atrair essas pessoas, também vendendo por lá, assim como eu já vendo pelo Instagram. Funciona muito bem, vai funcionar durante um bom tempo, mas ter um YouTube para poder atrair leads mais qualificados diretamente aqui do YouTube e também pegar as pessoas de um lugar, trazer para o outro e mostrar para elas que o repertório que você tem é realmente digno da confiança no serviço. Entende? Então, é uma reflexão que eu estava tendo de ontem para hoje, essa semana, com toda essa questão do churrasco, quis aqui compartilhar, porque eu acredito que faça diferença. Muitas pessoas, quando começam, elas ficam nessa dúvida, né? Vou começar no YouTube, vou começar no Instagram, no TikTok, o que fazer? O ideal seria fazer tudo que for possível, isso é um fato. Mas a gente sabe que nem sempre é o ideal, a gente consegue realmente fazer acontecer. Mas não deixa de fazer, não. Não deixa de fazer. Muitas vezes a gente vai ali naquela, poxa, só vou fazer se eu conseguir com o máximo de excelência, com o máximo de produção. Não. O mais importante é o que provavelmente você já tem, que é o repertório sobre o assunto. Entendeu? Aí fica fácil. Eu peguei meu celular, coloquei aqui na mesa, antes do almoço, gravei, falei com você, pausei aqui, eu não vou editar nada, simplesmente vou pegar e subir esse conteúdo. Fechou? Tamo junto e até o próximo vídeo. E se você quiser saber um pouco mais sobre como atrair pessoas qualificadas que comprem o seu serviço todos os dias, independente do valor que ele custe, todas as informações estão aqui abaixo. Tamo junto.